Com certeza, hábitos e vícios é muito importante. Se um paciente me diz que é etilista, e ele diz que é um etilista social, eu bebo pouco. Outro dia eu perguntei a um paciente que ele disse que bebia pouco. Eu disse, o que é pouco para você? E aí ele me disse, doutor, eu tomo uns 6 latões de cerveja numa sentada. Bom, isso não é pouco, né? Ele considerou isso social porque ele faz isso no final de semana. Só que ele faz no final de semana e ele bebe pela semana inteira no final de semana. Isso vai implicar quando eu for prescrever, se eu for prescrever alguma medicação para ele, a hepatotoxicidade da droga, porque ele é um etilista. Ele acha que é social, mas ele não é um etilista social, ele é um etilista crônico. Então, eu vou pensar em comprometimento hepático desse paciente. Se ele diz que é um tabagista, eu vou perguntar para ele quanto cigarro. Por que tabagismo tem importância para as doenças infecciosas? Por quê? Porque a maioria das doenças infecciosas compromete pulmão, compromete coração. E aí, o cigarro compromete pulmão, compromete coração. Há um paciente que ele é um grande tabagista e ele vem com a infecção urinária de repetição. É importante para mim ele ser tabagista. Por quê? Porque eu sei que o cigarro pode induzir neoplasia de bexiga. E a infecção urinária dele pode ser apenas um mascaramento do que ele está. Então, perguntar para o paciente sobre os vícios, hábitos e vícios é muito importante. O paciente que é sedentário, ele não faz atividade física nenhuma. Então, se ele é sedentário, eu começo a ficar preocupada com a parte cardiovascular dele, né? E aí, se ele tem um processo infeccioso, e as doenças infecciosas, a maioria costuma fazer miocardite. Daí eu fico preocupada, eu já vou começar a pensar disso. Se ele é um atleta, bom, se ele é um atleta, eu vou achar que ele tem uma condição física boa, e eu vou ficar menos preocupada com esse paciente do ponto de vista de complicações a priori. Mas uma infecção bacteriana, tipo uma estafilococcia, ela vai pegar esse sujeito do mesmo jeito. Então, é importante a gente saber como são os hábitos, os vícios desse paciente, porque tem uma relação muito direta com as doenças infecciosas, ou elas podem piorar o quadro de um processo infeccioso em andamento. Então, a história é sempre fundamental, não esquecer dos hábitos e vícios. Eu tive um paciente que eu fui atender uma vez no pronto-socorro, quando eu fazia lá no hospital, no USE, e me chamaram para ver um paciente, porque todo mundo estava achando que ele tinha HIV/AIDS. E eu disse, por que vocês acham que ele tem HIV/AIDS? Porque ele é viciado em coca, ele é dependente químico. Aí eu cheguei lá, fui conversar com o paciente, e a avaliação do pronto-socorro é sempre muito mais rápido. E eu disse, o senhor usa coca há quanto tempo? Aí ele chegou e disse, doutora, desde que eu me conheço, desde criança. Eu cheguei e disse, quem é que lhe dava? Ele disse, meu pai, minha mãe. Eu disse, seu pai e sua mãe lhe dava coca? Ele disse, doutor, eu tomo 1 litro às vezes por dia. Ele tomava Coca-Cola. O pessoal esqueceu de complementar a informação. E eu dei risada depois e fui falar com o colega. Eu disse, olha, eu não preciso fazer. Eu conversei com o paciente, você pode até pedir o HIV dele, o anti-HIV dele, porque você está suspeitando que ele tem outra coisa, mas pela epidemiologia, ele é dependente de Coca-Cola, não é cocaína. Tá? Isso é da história.